Olá, te dou as boas-vindas aqui no canal. Se você se interessou por o tema dessa aula, provavelmente você está aí evitando aquela conversa difícil com o seu liderado, ou talvez queira superar o receio de dar um feedback, talvez tenha dado um feedback e o tiro saiu pela culatra. Enfim, queria que você soubesse que esse tipo de coisa é completamente normal, porque o feedback é um dos momentos mais desafiadores na carreira de qualquer líder. E tem uma pesquisa que a FIA Employee Experience fez em 2020, envolvendo aí 150 mil funcionários em mais de 300 empresas espalhadas no país. E a pesquisa diz o seguinte, que 1 a cada 5 funcionários brasileiros não recebe uma avaliação de desempenho do seu chefe ou até mesmo um feedback. Tá vendo como o feedback não é uma coisa assim tão natural no mundo corporativo? Deveria ser, mas não é. Sabia que o medo de encarar uma conversa difícil é o que afasta os líderes de utilizar essa ferramenta que é tão poderosa para o desenvolvimento das pessoas? Mas se eu te disser que você pode superar esse medo e conseguir ainda transformar essas conversas difíceis num momento muito rico de experiência e para você e para o seu liderado, você acreditaria? Então, continua comigo até o final aqui do vídeo, porque você vai ter acesso a uma estrutura para dar feedback e ainda ferramentas poderosas para transformar aí essa conversa difícil numa oportunidade para você estabelecer uma boa conexão com o seu liderado, traçar um plano de ação e realmente levar aí a sua gestão, a sua liderança para um outro nível. Vamos lá? Vamos começar agora? Então, vem comigo? Como ter uma conversa difícil com o seu liderado sem desmotivá-lo? E aí, será que isso é possível? Você acredita nisso? Eu espero que você venha comigo e confira aqui. E antes de seguir, eu quero me apresentar. Então, eu sou a Leila Santos, eu sou engenheira, eu sou pós-graduada em economia e já liderei equipes de TI, marketing, vendas aí ao longo da minha carreira corporativa. Nos últimos anos eu me dedico exclusivamente a fazer coach e mentoria com líderes de diversas empresas de diferentes níveis. E a minha parceira aqui no canal é a Sabrina Amaral. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas e RH e tem uma longa experiência também com treinamento, desenvolvimento de pessoas e líderes. E nós estamos aqui para trazer para você o que há de mais moderno e mais atualizado na área de desenvolvimento humano. A gente combina aqui a nossa experiência corporativa, a nossa prática de coaching, mentoria e psicoterapia para trazer para você técnicas que funcionam realmente na prática. E o que você vai aprender aqui nessa aula hoje? Por que o nosso cérebro tem medo de conversas difíceis, não? Os 7 pecados capitais do feedback, aquilo que você precisa evitar a partir de hoje. Feedback ou feed forward, qual é a diferença? Como usar? E a gente vai compartilhar com você aqui o caminho das pedras sem mistério, o que você precisa fazer antes, durante e depois do feedback para realmente garantir que você utilize essa ferramenta poderosa da melhor forma possível. E se você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, você ainda vai ter uma dica bônus, que é o pulo do gato, para que você possa aí garantir que mesmo numa conversa difícil, você tenha conexão com o seu liderado e consiga motivá-lo. E aí, faz sentido para você? Então, vamos embora, vem comigo. E afinal, por que nosso cérebro tem medo de conversas difíceis? Imagina que nesse momento, seu chefe passa aí, né? Sexta-feira, final da tarde, seu chefe passa aí na sua mesa ou te faz um telefonema e fala o seguinte para você: olha, na segunda-feira, logo cedo, eu quero conversar contigo sobre o que aconteceu na reunião hoje. Eu quero te dar um feedback, mas agora eu não posso falar. Até segunda. Uau! E aí? Como é que você se sente? Vai ficar ansioso? Nesse momento, o que está passando na sua cabeça? Veja que a palavra feedback normalmente é associada a uma coisa desagradável, uma coisa desconfortável. E é muito provável que nesse momento você esteja aí já pensando, né, no que vai ser, no que você vai ter nessa conversa, não é? Mas por que isso acontece? Por que a gente se coloca nesse estado de reação, de ansiedade? Vamos entender um pouquinho? Sem entrar muito em detalhes aqui na fisiologia do cérebro, mas é importante que você saiba
que, de acordo com a neurociência, esse fenômeno ele é perfeitamente explicado. Uma parte do nosso cérebro, que é chamado de sistema límbico, ou popularmente também conhecido como cérebro emocional, quando ele detecta que nós estamos diante de uma ameaça, seja ela física ou social, porque o cérebro não faz a menor diferença entre isso, ele aciona o nosso sistema nervoso simpático, né? Ele vai nos colocar numa situação de preparação para luta, fuga ou congelamento. Esse processo, também conhecido aí como, né, o nosso cérebro sobrevivente, nos prepara para agir diante de uma ameaça. E o feedback, nesse momento, ele é encarado como uma ameaça. No momento que você recebe essa informação, né, recebe essa comunicação aí do seu chefe, você já começa a se preparar, a processar, né, e você vai se colocando aí na defensiva, você vai acionando aí a sua memória emocional, pensando nas experiências anteriores, você vai trazendo tudo isso à tona. E o que acontece, né? Quando a gente identifica algo que nos ameaça, a gente tem uma tendência a se afastar daquilo. E quando a gente enxerga uma situação prazerosa, recompensadora, a gente tende a se aproximar. O feedback, gente, ele é encarado aqui pelo nosso cérebro como uma ameaça. Como eu disse, o cérebro não faz a diferença entre uma ameaça física de uma social. Ou seja, ele nos prepara para lutar, para fugir, ou a gente vai congelar. São princípios, são reações de sobrevivência. Tá? Então, olha só, diante de uma ameaça, o que acontece? Quando o seu chefe diz que quer conversar com você na segunda e ele coloca um suspense ainda em cima disso, nesse momento há um desencadeamento de pensamentos automáticos por aí. A gente tende a interpretar o cenário apenas nos aspectos negativos. Então, nesse momento, você deve estar pensando: nossa, o que será que eu fiz de errado? Né? E aí você já começa a projetar, a criar situações que talvez nem existam. Puxa, será que foi naquela hora lá que ficou faltando aquela informação? Será que é porque eu respondi atravessado ali para o diretor que me interrompeu? Será que... Veja, você já começa a, né, viajar. E nesse momento, o teu corpo ele vai se preparar para isso. Quando o teu cérebro interpreta a ameaça, tá? O teu sistema nervoso, ele também já vai atuar no sistema, né, no teu corpo. Você vai suar frio, você vai ter taquicardia, sua respiração vai ficar acelerada, sua mão vai ficar suada, gelada, enfim, algo que você com certeza conhece bem. Então, a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso, foi o que disse John Maxwell. Então, quando a gente entende como funciona aí o nosso sistema límbico, né, e todo esse mecanismo, esse processo do cérebro emocional, fica mais fácil de entender por que eu tenho receio do feedback, porque o meu liderado tem receio do feedback. Né? Imagina que no momento que seu chefe falou isso para você está aqui, né, pensando no que pode ser, onde foi que você errou e agora como é que vai ser, que resposta que você vai dar. Ao mesmo tempo, ele também, né, pode estar pensando como que você vai reagir, qual é a melhor forma de eu falar para que ele não se ofenda, como é que eu posso falar isso sem que ele fique reativo, como é que eu posso falar isso sem desmotivá-lo, não é? Então veja que o receio do feedback, ele é explicado com base na neurociência, conforme eu compartilhei com você. Esse conhecimento vale ouro para você, a partir de agora, entender que esse processo, né, do medo do feedback, ele é natural, mas que você pode, agora que conhece, aprender a lidar com ele de uma forma, né, emocionalmente mais inteligente, certo? Agora, quando você coloca, né, a outra pessoa num estado de ameaça, isso acontece porque você provavelmente comete alguns erros, né? E são esses erros que eu quero compartilhar com você aqui agora. Os 7 pecados capitais do feedback.
O primeiro pecado capital é se deixar dominar pelas emoções. Você quer dar um feedback? Você tem que estar bem emocionalmente. Você não pode estar alterado. Se você estiver alterado, né, você perde a clareza da distância. Você passa a ficar dentro do problema. E uma das coisas muito interessantes que você tem que ter consciência é que você e o seu liderado têm que colocar o problema diante de vocês e não entre vocês. Dar feedback na hora e lugar errado. Né? A pessoa ela está atrapalhada, ela está com prazo apertado, ela não está emocionalmente bem, então não adianta insistir. Falta de evidências, você chamar a pessoa para conversar sem ter evidências, dados, né? Vai falando aí de uma forma genérica, não deixa o outro passar, né? Não deixa o outro falar. Ser genérico é vago demais. Olha, você sempre faz isso, toda vez é dessa forma, você nunca. Veja, isso é genérico. Você precisa ser mais específico, pontuar o dia que aconteceu, quantas vezes aconteceu, trazer exemplo, né? Dar luz a isso para que não fique uma coisa com a qual a pessoa não tem como questionar, que ela não tem como argumentar, porque não há clareza. E dar feedback apenas para coisas ruins, não é? Se você só chama a pessoa para conversar quando ela pisou na bola, toda vez que você a chamar, ela já vai vir, né, predisposta a enfrentar uma ameaça, a enfrentar um desafio. Então, torne aí o feedback algo parte do seu dia a dia, da sua rotina, da sua cultura, da sua gestão. E outra coisa, né, o sétimo pecado aqui é misturar o problema com a pessoa. Eu volto a repetir. Durante o feedback, se vocês têm um problema, uma situação, um conflito para resolver, coloque isso à frente, na frente de vocês dois. Nunca entre vocês e muito menos confundir o problema com a pessoa. Se você evitar, né, essas atitudes aqui, você vai minimizar, né, a possibilidade da pessoa se sentir ameaçada por você e pelo seu feedback. Você já sabe como é que o nosso cérebro se comporta quando a gente está diante de uma ameaça, né? A gente não tem a melhor resposta. E a gente não quer isso, a gente quer transformar uma conversa difícil, transformar o feedback numa oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade para que o nosso liderado, a nossa equipe evolua, não é mesmo? Mas e aí, o que fazer? O que a gente vai fazer a partir de agora? O Marshall Goldsmith diz o seguinte, que uma organização cujos funcionários se concentram na promessa do futuro, em vez de insistir nos erros do passado, podem trazer muito mais resultados para a organização. E ele cunhou um termo aqui chamado de feed forward, né? Ele é um complemento do feedback e a gente vai ver aí quais são as diferenças. Então, o feed forward é uma ferramenta que possibilita, de fato, você transformar uma conversa difícil em algo diferente. Então vamos entender a diferença do feedback para o feed forward, né? O feedback ele tem um foco mais no passado, enquanto o feed forward tem um foco no futuro. Então, você parte de uma conversa ou para olhar somente o passado ou para projetar e focar aí no futuro. O feedback ele se baseia no comportamento observado. Você vai olhar para trás e vai dizer, olha, isso aqui não está legal, isso que você fez não está bom. O feed forward ele tem aí um compromisso de trabalhar o potencial a ser desenvolvido. Daqui para frente, o que você espera? Né? Qual é o potencial que aquela pessoa tem? Qual é a expectativa que existe sobre ela? No feedback, normalmente o gestor dá a devolutiva e ressalta os erros e acertos. Né? Então, o lugar de fala do gestor aqui é muito muito maior. O tempo de fala do gestor é muito maior. No feed forward, a pessoa que recebe o feedback, né, ela ressalta os erros e acertos. Você estimula para que ela reconheça os pontos que ela enxerga onde ela precisa melhorar. No feedback, ele tem um foco em evidenciar apenas o desempenho. Tá bom, tá ruim, poderia estar melhor. O feed forward ele evidencia a potencialidade, aonde você pode chegar. Se você superar esse obstáculo, esse desafio, aonde isso vai te levar, né? O feedback ele costuma ser mais reativo, então é algo que aconteceu e a gente precisa resolver. O feed forward ele é mais interativo, né? Ele também projeta um pouco mais para o futuro, como eu disse.
No feedback, a ênfase é sempre no comportamento a ser corrigido, e isso traz um risco maior de ser levado para o lado pessoal, né? De confundir o problema com a pessoa. Já no feed forward, a ênfase aqui é em sugestões de novos comportamentos, né? Como a gente precisa trabalhar daqui para frente, como a gente pode melhorar, o que eu vou ganhar com essa mudança. No feedback, existe aí uma tendência a ser encarado como uma repreensão, ou seja, então tem uma chance maior aqui de que a pessoa entre numa energia defensiva, que ela entre numa justificativa. Já no feed forward, ela tende a enxergar aquele momento como um desafio, uma oportunidade, né? E isso gera aí na pessoa uma energia de ação, né? Uma vontade de fazer diferente. Tudo bem? Então veja bem, quando o Marshall trouxe o feed forward, ele não quis dizer que você deve esquecer o feedback, que um substitui o outro. Às vezes, um feedback, ele é um feedback, é uma coisa pontual. Por exemplo, um feedback em relação a uma atividade, a uma tarefa, algo que precisa ser corrigido, é através de um feedback. Olha, eu vi que você não colocou aqui essa coluna aqui na planilha, essa apresentação aqui não ficou boa, a gente precisa ter aí uma melhoria de layout, uma melhoria visual. Isso é um feedback pontual. Agora, quando você quer trabalhar comportamento, o mais recomendado é o feed forward. Só que para isso, né, a gente já viu que dar feedback também já não é tão bom. O feed forward ele traz aí um desafio maior para o gestor, porque ele exige algumas habilidades e competências que talvez você ainda não esteja preparado, não é? Mas a gente vai compartilhar com você aqui algumas coisas. A gente quer mostrar para você aqui o mapa da mina, né? Sem mistério, sem esconder nada. Então, vou passar para vocês aqui alguns passos, né, macro, para que você tenha uma visão do alto de como você precisa se estruturar para fazer um feedback. E depois a gente vai entrar no detalhe aqui do que tem que acontecer antes, durante e depois. Óbvio, precisa agendar previamente, pensando sempre no foco positivo, nada de pegar a pessoa de surpresa, fazer uma cilada, né? Então, é combinar com a pessoa e traga na sua linguagem um foco positivo. Vamos ter uma reunião de desenvolvimento, de acompanhamento, né? Não, eu preciso te dar um feedback sobre o que você fez errado, não fez. Não, então agende com uma comunicação positiva. Tenha muita clareza da pauta, do que você vai tratar, né? O que a pessoa está fazendo bem, o que ela faria diferente, quais são os fatos, as evidências que justificam aquilo que você vai pontuar. Quando você começar a reunião com a pessoa, saiba que ela pode, naquele momento, estar numa atitude de defesa, porque ela está se sentindo ameaçada. Tire todos os argumentos que vão fazer com que ela se sinta mais à vontade, entendeu? Você, por exemplo, olha, fica tranquilo que essa reunião aqui não é uma reunião para ficar apontando erros. Aqui o nosso objetivo é trabalhar daqui para frente, é entender como a gente pode mudar a situação. Eu quero ver o seu lado da situação. Então, desarma a pessoa já na abertura, né? Deixa muito claro o que é aqui. Se ela se sentir acuada, ameaçada, pressionada, talvez você perca o controle daquilo que você gostaria de ter no final da reunião, tá? Dê espaço de fala para o outro. Diante dessa situação, o que você acha que funcionou? O que você acha que você faria diferente? Né? Coloca a pessoa na interação. Não transforma o seu momento do feedback, né, ou do feed forward, num monólogo. Reconheça o esforço que foi feito, né, e complemente se for necessário. E sempre finalize com um plano de ação. Esse item 7 aqui, ele é muito importante. Na minha experiência, trabalhando aí com vários líderes em processos de coaching, de todos os níveis, tá? Desde um líder de primeira linha, líder operacional, até diretor, a maioria esquece desse passo fundamental. Tem uma boa conversa, consegue estabelecer conexão, consegue fazer a pessoa reconhecer que ela precisa mudar, ela até se compromete, puf, acabou a reunião, não se fala mais nisso. Né? Cadê o próximo passo? Como é que você vai medir essa evolução? Como é que você vai acompanhar essa pessoa? Então, esse passo 7 aqui é fundamental e ele é um dos passos mais negligenciados que eu vejo por aí. Então, vamos lá, passo a passo. O que fazer antes do feedback? Primeiro, reserve um espaço adequado, nada de fazer conversa no meio do corredor,
fazer conversa onde tem outras pessoas, onde a pessoa fique constrangida, onde as coisas não possam ser ditas com clareza, né? Então, reserve um espaço adequado, dimensione o tempo, né? Nem 15 minutos, nem 1h30, algo que seja interessante para você e para o seu liderado, num horário que funcione para os dois. Alinhe o momento da reunião com antecedência, nada de pegar ninguém de surpresa, ver se a pessoa realmente está com cabeça para fazer aquilo, você também. Se for uma reunião que necessite de informações que você queira discutir junto com a pessoa, até para fazer com que para ajudá-la a refletir e ter a mesma análise, a mesma visão que você, peça para ela trazer alguma coisa, se for necessário. Se não tiver nenhum assunto relacionado a algum tipo de entrega, mas é mais comportamental, talvez não seja necessário, mas você precisa se preparar antes para a conversa. Seguir esse passo, se estruturar, levantar fatos e dados, pensar na última conversa que você teve, trazer as evidências, não no sentido de acusar, mas de ter uma base para você construir seus argumentos. Contra fatos, não há argumentos, tá? Não é hipótese, não é achismo, não é uma frase genérica, não, preparada, pensada. A pessoa vai ver que você se preparou e cuidou para que essa conversa fosse produtiva. E, por fim, tenha clareza de onde você quer chegar. Você tem que entrar na reunião sabendo o que você quer e conduzir aquilo dessa forma. Você vai ver que tem coisas no caminho que podem te desviar desse objetivo, tá? Então é importante que durante a reunião você preste bastante atenção aqui nesses 4 itens que eu vou te falar agora. Se a gente puder aqui falar sobre um SWOT, que é uma análise aí de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a gente pode fazer uma SWOT da seguinte forma: o que seria uma super fortaleza da sua conversa? Que você transforme uma conversa numa conversa útil. E o que é uma conversa útil? Uma conversa que tem propósito, fatos e dados, objetivo claro, uma agenda clara. Então, essa é a maior força que você pode ter durante essa conversa. Qual é a fraqueza, Que erro, aonde você pode se perder? Transformar essa numa conversa interessante. Ela é boa, mas não leva a lugar nenhum. Como eu falei agora há pouco. Falamos sobre os problemas, reconhecemos, teve um clima amigável, um clima bom, a gente entendeu, a pessoa reconheceu, mas não levou a lugar nenhum. Ficou ali, idas e vindas, foi uma conversa interessante. E o que pode realmente transformar a sua conversa em algo de fato poderoso, algo mais produtivo, é a sua comunicação. Essa é uma oportunidade que você tem que abraçar durante essa conversa. Como? Tendo uma comunicação sucinta. Por isso a preparação é muito, muito importante. Se você for improvisar, você pode ser prolixo, você pode se prender em fatos que não são importantes. Então seja sucinto, específico e generoso. Seja generoso com empatia, Tente entender como o outro está vendo aquela situação. Então, a oportunidade que você tem aqui durante é trabalhar bem a sua comunicação. E quais são as ameaças, Qual é a ameaça que você vai enfrentar durante uma conversa? É se desviar do caminho, se prender em detalhes, ficar discutindo, tentando achar culpado, preso nos seus filtros, nos seus julgamentos. Então vira aquela conversa que não chega em lugar nenhum e no final o objetivo não é atingido. Então, presta bastante atenção nessa análise SWOT aqui de uma conversa, que ela pode te dar mais clareza, te dar consciência daquilo que você precisa prestar atenção durante a conversa. Outra coisa que durante é importante, foco na autoaprendizagem dirigida. Isso aqui é muito importante quando a gente fala de feed forward. E o que é essa autoaprendizagem dirigida? Nós aprendemos muito mais quando nós mesmos fazemos essas conexões internas, quando a gente consegue refletir e conectar as informações e tirar as nossas próprias conclusões. Então, ao invés de dizer para a pessoa, olha, veja que nessa situação
você poderia ter feito isso. Veja que nessa situação, ou então se você pode dizer assim, se eu fosse você, eu teria feito isso, né? Se eu estivesse lá no seu lugar, eu faria assim. Então, não dê conselho, não diga como você faria. Provoque a pessoa, pergunte para ela, escuta, diante disso que nós falamos, diante dessa situação, o que você tirou de lição? O que você aprendeu? O que você fez lá atrás que você acha que não vale mais a pena? O que você vai seguir fazendo? O que você vai parar de fazer? Isso é autoaprendizagem dirigida. Então, não dê conselhos, ensine a pessoa a pensar. Faça acordos e combinados. Explora aí o protagonismo. Se você começa a dizer, olha, faz isso, faz assado, vai ficar tudo para você, né? E quando você diz o que o outro tem que fazer, você gera mais dependência. E se você quer levar o seu liderado para um outro nível, quer desenvolvê-lo, quer poder contar mais com ele, não perca essa oportunidade. Utilize perguntas para gerar insight, fazer as pessoas pensarem, né? E combine os próximos passos. Então, durante a conversa, preste atenção nesses itens. E aqui eu trouxe umas perguntas para que você possa aí melhorar, aumentar o seu repertório. Aprenda a fazer perguntas. As perguntas, elas valem muito mais do que qualquer resposta. Se você vira para uma pessoa e diz para ela, olha, faça assim, ela vai fazer, ela vai aprender aquilo que você está dizendo e vai fazer. Mas provavelmente, passado uma semana, 2, 3, ela volte no comportamento anterior. Já aconteceu isso com você, não é? Então, porque a pessoa, ela não gerou a própria conexão, né? Ela não pensou, ela não raciocinou, ela seguiu uma ordem, ela seguiu uma diretriz. Então, vamos ver aqui algumas perguntas. Está ali diante de um impasse, a pessoa não consegue sair. Quais são as outras possibilidades de fazer isso acontecer? Que outras alternativas a gente tem? O que você explorou mais a respeito disso? Qual seria a melhor estratégia para você? Às vezes a pessoa quer te perguntar, me diz aí, o que você quer que eu faça? Me diz o que você quer que eu faço. Não, mas qual seria a melhor estratégia para você? Então, fuja das respostas diretas, utilize as perguntas. Do que você vai precisar? Vai precisar de recurso, conteúdo? O que você vai precisar para colocar isso em prática? Esse prazo aí que você estabeleceu é factível? Você está sendo conservador ou está sendo arrojado? Quais são as variáveis que você levou em conta para chegar a essa conclusão? Quais são os indicadores que mostrarão que você está no caminho certo? Como é que eu vou saber que você está evoluindo? Como é que você vai saber que você está evoluindo? O que precisa acontecer? Quais são as evidências que vão mostrar que você está no caminho certo? E quanto seu líder, como eu posso te ajudar ou te apoiar nesse processo? Me fala. Então, veja, são 6 perguntas aqui fantásticas para gerar insight, para fazer as pessoas pensarem. Porque quando você tem esse tipo de conversa e você tem que dar solução para tudo, é muito cansativo, não é? É um peso enorme nas costas do gestor e as pessoas estão ali, elas têm capacidade de pensar, a gente precisa explorar essa capacidade, a gente precisa desenvolver o pensamento das pessoas, certo? E depois, quando acaba a conversa, a gente falou lá nos passos que é importante fazer acordo, que é importante combinar próximos passos. Falei isso já umas 3 vezes aqui. E como eu disse, esse é um dos passos mais negligenciados, As pessoas até conseguem evoluir bem até o final da conversa, mas ela acaba ali. Depois, a gente precisa ter um bom plano de desenvolvimento individual, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. É importante fazer esse acordo, esse combinado, E quais são as características de um bom PDI? Primeira coisa, o PDI, ele estabelece o roteiro, um caminho entre um ponto A e um ponto B, onde eu estou agora e aonde eu quero estar. Você, junto com o seu liderado, vão entender, chegar num acordo do comportamento, da competência atual, que atende, não atende, olhar para o potencial, trabalhar para que ela evolua daquele ponto. Isso tem que estar claro. Então, um PDI estabelece isso. Uma conversa que termina, olha, conto com você, eu confio que você vai dar conta disso, não é suficiente, não é um PDI. O PDI, ele sistematiza as ações, porque você não sai da conversa sem ter combinado como ele vai fazer isso. Ele diz, não, chefe, confia em mim, que isso não vai mais acontecer. Como
você pretende fazer isso? Né? Como você vai minimizar os impactos da desorganização? Como é que você vai minimizar os impactos da sua comunicação agressiva? Como você vai fazer? Você tem que definir passos estrategicamente pensados junto com o seu liderado. Não é você que vai dizer o que ele tem que fazer, vocês têm que combinar juntos, né? E um PDI, ele reforça o compromisso com o desenvolvimento, mantém foco naquilo que precisa ser desenvolvido, trabalhado. Isso significa que vocês têm uma pauta pronta para a próxima reunião, né? Que vai permitir você acompanhar o desempenho dessa pessoa. Sem isso, como é que você vai saber que a pessoa está evoluindo? Você vai, daqui a um mês, daqui a 2 meses, descobrir que não deu certo? Ou aceitar uma nova desculpa? Não, um PDI te garante isso, né? E aí eu trouxe aqui até um exemplo. Se você for na internet, você vai achar vários modelos aí de PDI. Esse aqui é um PDI, um modelo que eu uso muito nos meus processos de coach com os meus coaches. Ele é muito simples, né? Ele tem aqui uma escala de A a E sobre como eu me avalio, né? Então, onde eu estou em relação à competência. Digamos que na conversa com o seu liderado ficou claro, ficou evidente para ele, para você, que a organização, a falta de organização é aquilo que tem atrapalhado, né, o seu colaborador de entregar as tarefas no prazo, de cumprir os prazos, digamos assim. Então, digamos que a competência, a habilidade aqui seja, né, organização, gestão de prioridades, enfim. E que o seu liderado diga, olha, eu preciso colocar muito esforço, isso aqui é muito, muito difícil para mim. Então ele vai dizer que hoje aqui ele está no D, né? E você pode aqui colocar outros períodos para você avaliar. Bom, tudo bem, então se hoje está no D, mas você precisa melhorar, você precisa ir para o C, e a gente precisa que isso aconteça logo, porque isso está comprometendo os prazos, não é? Então, a competência aqui, que você precisa trabalhar a organização, precisa ter um plano de ação. Como é que você vai fazer, né? O que você vai fazer em relação a isso? Ah, eu vou escolher, buscar uma ferramenta para me organizar. Eu preciso colocar isso num Outlook, eu preciso colocar isso numa planilha. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, vou atualizar isso semanalmente, enfim, e quando vou fazer? Vou começar a fazer isso a partir da próxima semana, né? E aí, como é que você vai monitorar isso? Poxa, as entregas não vai ter mais atraso, não vai ter mais reclamação aqui da sua área. Você combina quais são os indicadores, né? Eu acrescentaria ainda aqui alguns indicadores. Tudo bem? Agora a gente fala então do pulo do gato, né? Veja que o que a gente falou até agora é método, né? Então é uma estrutura de organização, uma estrutura de conversa, uma atenção à comunicação, uma atenção às ameaças, a tudo aquilo que pode desviar você do foco. Mas tudo isso, né? Mesmo que você coloque tudo isso em prática, se você não estabelecer uma conexão verdadeira ali com o seu liderado, é capaz que ele faça até ali o que ele combinou, mas por medo de ser punido, por culpa, por remorso. Mas o que você vai ganhar se ele tiver a motivação correta para fazer isso, quando ele entenda realmente a necessidade, que ele se motive ali internamente para fazer isso, tá aqui, né, no que eu vou compartilhar com você agora. Esse é o pulo do gato. E qual é o pulo do gato? É a ferramenta da comunicação não violenta. Esse termo comunicação não violenta foi cunhado por Marshall Rosenberg, né, e ele trabalhou aí como educador, psicólogo, na época da segregação racial, e ele fez estudos e desenvolveu algumas técnicas e ferramentas para transformar a nossa comunicação violenta numa comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? É aquela que constrói pontes e não muros, né? É aquela comunicação que coloca, né, um ser humano em contato com outro ser humano, né, onde as pessoas falam uma linguagem de conexão que envolve necessidades universais. Ao contrário do que a gente pensa quando a gente fala comunicação violenta, não tem nada a ver com ser agressivo, ríspido, bater na mesa, e também ser não violento não significa ser indulgente, passivo, bonzinho. Não. A comunicação violenta, ela traz honestidade, clareza, né, respeito e uma conexão, ou seja, pontes de verdade. E nós
Estudando aí a comunicação não violenta, nós trouxemos aqui, em forma de ferramenta para você, os 4 passos da comunicação não violenta. Então, existem 4 passos da comunicação não violenta que nós transformamos aqui numa ferramenta para você trabalhar. E a gente vai passar agora passo a passo, utilizando um exemplo para ficar mais fácil para você. Então, como ter conversas difíceis sem perder a conexão? Então, a gente vai utilizar a comunicação não violenta. E a gente traduz aqui a nossa ferramenta como DEC, comunicação DEC, né? Onde você tem aqui o primeiro passo, que é você descrever o fato, é fazer uma observação sem julgamento, né? Sem os seus filtros, é descrever o fato como ele é. Expressar, né, como você se sente em relação a isso, né? Especificar a sua necessidade, ser claro naquilo que você quer e ter uma conclusão, algo combinado, algo que seja bom para os dois lados, não é? A gente vai ver agora como que seria aplicar isso. Nesse exemplo aqui, olha, nossa, João, eu não acredito que você esqueceu de novo de anexar o relatório no e-mail para o cliente. Veja que aqui eu estou descrevendo, né, de uma forma com julgamento. Quem garante que ele de fato esqueceu? E de novo, né? Então veja que isso aqui já coloca o João, né, numa preparação diante de uma ameaça. Aí vem bronca. Então, se eu quero ter uma comunicação, né, mais empática e que gera conexão, seria melhor que eu falasse assim: João, o e-mail enviado ontem para o cliente, né, com o relatório, estava sem o anexo. Então, eu não estou dizendo que esqueceu. O fato é, o e-mail foi sem o anexo. Veja, eu não estou usando adjetivo, superlativo, julgamento. Tá limpo. Nesse momento, o João vai falar: opa, é verdade. Ele não vai se armar, né? Em segundo, eu vou expressar. Olha, numa comunicação violenta, isso é um absurdo. Você tem ideia de como parecemos desorganizados e incompetentes? Né? Opa, mais um sinal aqui para o João ficar, né, de orelha em pé. João, isso me preocupa bastante, sabe? Pois, além do retrabalho, causamos atraso no processo. Além disso, podemos acabar transmitindo uma imagem negativa para o cliente. Então, olha só, eu estou expressando como eu me sinto em relação a isso e mostrando, né, como nós vamos ser vistos. Né? Eu não estou dizendo que o que ele fez é ruim. Eu estou dizendo quais são as consequências disso não acontecer. E especificar. Numa comunicação não violenta, não quero mais que você faça isso. Será que é tão difícil checar um e-mail? Olha o tamanho do estrago que você causa. Ao invés disso, né, eu falaria: peço por favor para que você leia e verifique o e-mail antes de enviá-lo, para ter certeza de que tudo está lá como deveria. Eu estou sendo claro, eu estou sendo específico, estou fazendo um pedido claro aqui para a pessoa. E por fim, o quarto passo, todo mundo checa o e-mail antes de enviar. Isso é um mínimo que você pode fazer, não acha? Nossa, que coisa! Como seria usando a CNV? Assim deixaremos nosso cliente satisfeito, transmitiremos uma boa imagem profissional, evitaremos retrabalho e não precisaremos estender nosso horário para corrigir. Olha só que diferente, né? Então veja, você aplica toda a estrutura do feedback proposta antes, durante e depois e toma conta da comunicação. Então lá naquele SWOT durante, no ponto da comunicação, seja sucinto, específico, generoso e empático, é a hora de você utilizar essa metodologia aqui, né, muito difundida no mundo inteiro para resolver conflitos, para trabalhar conflitos nas escolas, conflitos políticos e, por que não, né, trabalhar nas suas conversas difíceis, certo? E aqui eu finalizo com essa frase do Abraham Lincoln, né, que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você acredite na sua capacidade e no seu potencial, né, de utilizar conversas difíceis como uma ferramenta de desenvolvimento, né, para você, para o seu liderado. Isso com certeza vai levar a sua liderança para um outro nível. E conforme você for praticando, né, a cada passo que você vai evoluindo, você vai se tornando mais
competente e esse medo, esse receio de encarar a conversa difícil com o liderado, ele vai diminuindo, porque você vai se tornando mais tranquilo, mais confortável nessas situações. E nunca vai ser 100% confortável, né? A gente sempre tem aquele frio na barriga diante de algo desconhecido, mas você também já sabe que isso faz parte do nosso processo cerebral, não é mesmo? Bom, eu quero então te fazer um convite para que você nos acompanhe nas redes sociais. Se você quiser saber mais aí sobre o Líder 4x4, vai lá no nosso site www.lider4x4.com.br para entender o que é o Líder 4x4. Como eu falei, o que você viu aqui nesse conteúdo faz parte da nossa metodologia que desenvolve líderes aí Brasil afora. Tudo bem? Então, se você colocar essas dicas em prática, não esquece de comentar aqui. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, também comenta, a gente vai gostar muito de interagir com você nesse momento, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as nossas redes sociais também para você seguir. A gente tem conteúdos diários como esse lá no Instagram, tá bom? Eu fico por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, tá bom?